Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos mergulhar no mundo das finanças com o guia da JP Morgan para os mercados financeiros. Este documento anual publicado pela JP Morgan Chase Asset Management é uma mina de ouro de informações para investidores, analistas e entusiastas do mercado. Assim que fica desse lado, porque hoje isto promete. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E hoje vamos diretamente entrar no mundo dos mercados financeiros através da análise de um documento de um dos maiores bancos de investimento do mundo, a JP Morgan Chase. Este documento está disponível de forma gratuita, pelo que basta entrar na página da JP Morgan de gestão de ativos, selecionar investidor institucional e depois escolher a região que pretendas. O documento vai variar dependendo se selecionas os Estados Unidos ou um país europeu, mas eu aqui vou mostrar-vos diapositivos de ambos. A JP Morgan também atualiza as versões todos os meses e os documentos que vamos ver foram atualizados no final de fevereiro. Na primeira página podes desde logo ver que a JP Morgan tem analistas em praticamente todos os cantos do planeta que lideram a contribuição das suas equipas para construir este último documento, pelo que a informação que vamos ver é altamente respeitada a nível internacional. E começamos nada menos do que pelo mercado americano. Vocês podem ver a volatilidade associada ao índice mais famoso do mundo, o S&P 500, que desde os anos 90 teve uns swings de 49%, 57% ou 34%. No último bear market caiu 25% e desde então já recuperou 42%. Reparem como o múltiplo preço-benefício cai violentamente de 25 para 14 ou de 19 para 13 entre a euforia e o pessimismo durante as correções do mercado. Atualmente o índice está avaliado a 20 vezes os benefícios do próximo ano, perto de quando começou a cair também no ano de 2022. Este desvio face à média é bem visível no gráfico seguinte, onde atualmente o índice está a um desvio padrão acima da média dos últimos 30 anos. E o facto de estar longe da média implica, com um preço-benefício de 20 vezes, um retorno anual a 5 anos de 5%. No período de apenas um ano a correlação não é tão forte, mas nós estamos aqui para olhar para o longo prazo. Aliás, a 10 anos esse retorno é ainda mais pequeno. O próximo gráfico mostra-nos quais as razões para o crescimento dos benefícios por ação do índice e podemos ver que o crescimento da receita tem diminuído desde 2021, bem como uma contração das margens de lucro, que aliás é bem visível no gráfico da direita. A nível de concentração do índice, vemos que as 10 maiores empresas contribuíram com 85% da valorização, o que é de alguma forma anormal, até porque a nível de lucros contribuem com apenas 23%. Reparem como as 10 maiores empresas representam um terço de toda a capitalização de mercado, o S&P 500, o valor mais alto de sempre. E se olharmos a nível de setores, o tal um terço volta a aparecer nas empresas de grande capitalização no setor da tecnologia. Para quem não sabe, large cap são empresas com uma capitalização de mercado superior a 10 mil milhões de dólares e small caps são empresas em que a sua capitalização de mercado não ultrapassa os 2 mil milhões de dólares. Curioso reparar que os setores que apresentam um domínio de empresas consideradas gigantes são o setor da tecnologia, os serviços de comunicações e o consumo ao retalho. Tudo setores propícios à consolidação de empresas e com algumas barreiras de entrada, sobretudo nos dois últimos casos. Das 2 mil melhores small caps, cerca de 41% são empresas zombies ou empresas cujos ganhos operativos não chegam para pagar os juros da dívida. São empresas que emitem dívida para pagar outra dívida e numa altura em que as taxas de juros estão elevadas, com estas empresas a terem 38% da sua dívida ligada à taxa de juro variável, é só uma questão de tempo até desaparecerem. Olhando para os retornos que cada setor foi capaz de gerar nos primeiros 2 meses do ano, apenas os setores do imobiliário e das utilidades apresentaram retornos negativos, com especial destaque para o serviço das comunicações, que retornou 11%. Reparem como praticamente 40% das vendas das empresas que compõem o S&P 500 vêm do estrangeiro, com a tecnologia a ser um expoente máximo desta
desta internacionalização, com quase 60% das receitas a virem do exterior. A nível de valor, reparem como apenas 2 setores apresentam um múltiplo preço-benefício inferior à média dos últimos 20 anos, são eles o setor da energia e o das utilidades. O seguinte diapositivo mostra o que são os retornos anuais do índice e as variações intra-anuais do mesmo. Fácil de perceber que nos últimos 40 anos o S&P 500 teve muito mais anos positivos do que negativos, mais concretamente 33 de 44 anos, e que são de alguma forma normais correções até 10% praticamente todos os anos. Aliás, olhando para os bull markets e bear markets dos últimos 70 anos, podem confirmar que de vez em quando os mercados sofrem correções mais agressivas que normalmente não duram muito tempo. O bull market atual leva 17 meses, estando só a 5 meses de superar o bull market mais curto dos últimos 70 anos. Bom, mas isto é o S&P 500. Como é que o resto do mundo se comporta? Olhando para o múltiplo preço-benefício, os Estados Unidos são quem apresenta uma diferença maior face à média. E geografias como o Reino Unido e a China são quem aparenta estar mais subavaliado. A projeção do crescimento dos benefícios por ação são menos exuberantes na China do que nos Estados Unidos para 2024 ou para os mercados emergentes. Reparem ainda como o peso de cada setor é muito diferente entre os Estados Unidos, a Europa ou o Reino Unido. A tecnologia é o setor mais preponderante na América, enquanto os setores industriais e financeiros dominam na Europa e no Reino Unido. Isto acaba por ser mais ou menos normal, visto que a maioria das empresas tecnológicas preponderantes no mundo atual foram criadas ou em Silicon Valley ou lá perto, dadas as condições que o país dá ao desenvolvimento tecnológico. E também podemos ver que a discrepância na Europa entre as small caps e large caps, a nível de múltiplo, praticamente não existe ou não é tão pronunciada como nos Estados Unidos. E esta febre dos Estados Unidos justifica-se quando comparas o retorno anual da última década e vês que em 8 anos o S&P 500 valorizou mais do que qualquer outro índice. Mas voltando então à região dos Estados Unidos, por que motivos são tão eficientes? O que é que a economia americana tem que os outros países não têm? Bom, olhando para o crescimento da mesma, reparem como segue uma tendência desde os anos 2000 de 2% ao ano, um valor que muitas vezes vocês me veem a utilizar para o crescimento perpétuo de uma empresa quando apresento os métodos de avaliação. E este crescimento é explicado em quase 70% pelo consumo. Se há uma sociedade modelada para o consumo, os Estados Unidos são essa sociedade. Em Portugal, por exemplo, a nossa economia apresenta apenas 60% como dependência do consumo e a média europeia é de 53%. De notar ainda que o governo ajuda ou incentiva o crescimento económico com 17% de investimento público. Agora, se olharmos para aquilo que é a receita e a despesa deste mesmo governo, vemos algo assombroso. A nível de despesa, os Estados Unidos gastam 1,6 trilhões de dólares em algo equivalente ao Serviço Nacional de Saúde, gastam 1,4 trilhões em programas de segurança social, 890 mil milhões, praticamente 3 vezes o nosso PIB na defesa, e os juros da dívida representam 13% do total das despesas, um valor completamente astronómico. E o problema aqui é que as receitas do governo não conseguem cobrir todas estas despesas. Os impostos sobre o rendimento são apenas 2,5 trilhões, os impostos empresariais pouco mais de 500 mil milhões de dólares e as contribuições sociais são de 1,6 trilhões, o que deixa ali um buraco de 1,5 trilhão que cobrem através do endividamento. Ou seja, estão a emitir dívida para pagar os juros da dívida anterior. E como é lógico, este comportamento aberrante leva a uma espiral descontrolada de endividamento que já anda muito próximo dos 100% do PIB. Reparem como, ao contrário dos portugueses, a riqueza dos americanos está apenas 30% investida no mercado imobiliário e 41% em ativos financeiros como fundos ou ações. Já a maioria da dívida, essa está associada a créditos hipotecários, entre outros, com os restantes créditos, entre eles o crédito automóvel, por exemplo, a representar apenas 8% do volume da dívida total, que diga-se são mais de 20 trilhões de dólares. Reparem como desde que começaram a subir as taxas de juros, a percentagem de delinquência, isto é, pessoal que já leva mais de 30 dias de atraso para pagar os cartões de crédito e o crédito automóvel, subiu de 4% para quase o dobro. Sinal de que as coisas não estão lá muito bem. E não estão bem porque os americanos não conseguem poupar. Se no passado a taxa de poupança pessoal andava nos 8,5%, hoje em dia não chega aos 4%. Cá em Portugal também não somos nenhum exemplo, porque nós andamos nos 6%, mas nota-se claramente que as poupanças
poupanças que os cidadãos foram acumulando durante a paragem da pandemia se estão a esgotar rapidamente. Há aqui mais um diapositivo que eu gostava de ver convosco, ainda relativo ao contexto americano, que é a inflação e a contribuição dos diferentes componentes. Reparem como se nota um estabilizar da inflação em valores acima dos 3%, fruto da normalização dos preços da energia. Bem, olhando então para o resto do mundo, não é surpresa vermos o crescimento cair de 2023 para 2024. Aliás, o Reino Unido e a Europa não conseguem chegar sequer a 0,5%, fruto de uma desaceleração na economia um pouco por todo o continente. É engraçado olhar para este gráfico do índice dos gerentes de compras, onde podemos claramente ver a crise de 2008, um pouco por todo o mundo, a crise soberana em 2012 na Europa e mais recentemente em 2020 a recessão global devido à pandemia. Atualmente o cenário não é muito animador na Europa e parece começar a alastrar-se para os restantes países. Para combater esta estagnação, estamos todos à espera que os bancos centrais baixem as taxas de juro. Aqui podemos ver que, à exceção dos bancos centrais japonês e suíço, a expectativa é de que as taxas de juro, por exemplo, na Europa, em 3 anos caiam para os 2% e nos Estados Unidos para os 3,5%. Devemos também voltar a ver um retomar da política expansionista, ou seja, o quantitative easing, algo que fez crescer os ativos dos bancos centrais consistentemente desde 2008 e que em breve retornará à linha de tendência que já trazia. Outro gráfico interessante é perceber o impacto demográfico nas maiores economias do mundo. Ora, Estados Unidos e Reino Unido apresentam um perfil semelhante, com um número de pessoas ativas mais ou menos constante, um declínio ligeiro ali no caso do Reino Unido, mas um aumento significativo no que são os reformados. Já a Europa e China vão sofrer um pouco com o declínio populacional. China então é bem visível esse decréscimo da população, não só ativa como já retirados. E esta demografia coloca pressão sobre tudo: sistemas de saúde, pensões, que agora se veem sobrecarregados, até mesmo a diminuição do consumo, porque de forma natural as pessoas com mais de 65 anos consomem muito menos do que as pessoas ativas. Isto também impacta a retirada de capital dos mercados, por exemplo, para desfrutar a reforma. Enfim, os impactos são transversais a todas as áreas da sociedade. A inflação na Europa começa a mostrar o mesmo comportamento de estabilização que vimos nos Estados Unidos e, neste caso, também devido à persistência dos serviços e à normalização dos preços da energia, que assim não permitem que o valor caia para a zona dos 2%. Se olharem para o Reino Unido, é mais do mesmo, apesar de estarmos a falar de uma estabilização a níveis superiores na casa dos 4%. Eu há pouco falei na demografia e esqueci-me de vos mostrar um diapositivo onde se percebe bem o impacto que o crescimento da classe trabalhadora pode ter numa economia e definir estruturalmente a mesma. Reparem que quer os Estados Unidos, quer a Europa e sobretudo o Japão, com populações envelhecidas, representam uma percentagem cada vez menor da economia global. Países como a China, que teve um crescimento demográfico enorme desde os anos 80, da Índia, que de alguma forma replica este crescimento, mas não conseguiu beneficiar da industrialização que a China atraiu na década de 90, estão todos em crescendo. E já que estamos nisto de falar no longo prazo, mostrar-vos ainda a importância deste horizonte temporal e não pensar que em 5 ou 6 anos são suficientes para conseguir ganhos infalíveis. $1 investido no S&P 500 no ano de 1900 hoje valeria $3.230, equivalente a um retorno anual real, isto é, já descontando a inflação, de quase 7%. Nos últimos 20 anos esse retorno foi mais baixo, apenas 4,5%, mas demonstra bem que as ações são um dos melhores veículos de investimento para bater não só a inflação, mas também preservar o teu poder de compra, ao mesmo tempo que consegues aumentar o teu património. Se não te sentires tão confortável em investir, por exemplo, no mercado americano, tens sempre a possibilidade de usar índices europeus, apesar de por aqui os anos com retornos de 30% já lá vão. Já não é tão frequente retornos acima de 15%, as correções intra-anuais são mais agressivas, mas ainda assim são mais os anos positivos que os anos negativos. Bem, mas são mais de 150 slides com informação, da qual eu selecionei apenas 27, mas que podem explorar, como vos mencionei no início do episódio, e através do link que eu vou deixar na descrição. Esta semana os principais índices mundiais fecharam com ganhos, exceção feita aos mercados chineses. Valores a rondar os 3% na Europa foram a norma e 2% nos índices americanos. Vimos ainda um relatório do INE sobre a evolução do preço das casas, cá em Portugal, onde se indica que o número de transações em 2023 diminuiu, comparando com os anos anteriores, mas que ainda assim o preço subiu 8%.
Reparem que os cidadãos com domicílio fiscal fora do nosso país representam uma muito pequena parte de todas as transações. E olhando para o gráfico seguinte, sobre montantes, nem sequer competem no mesmo campeonato que os portugueses, com o valor médio das suas operações muito acima do português. Portanto, aquela história de impedir a compra de casas por parte de estrangeiros é só demagogia e populismo, o que não admira vindo de quem vem. Quem baixou foram as taxas de juros na Suíça. O Banco Central Suíço surpreendeu os mercados, cortando ligeiramente a taxa para os 1,5%, e isto é possível porque a inflação por lá ronda 1%, muito diferente do panorama quer europeu, quer americano. O portfólio esse fechou a semana nos 48% de valorização, tendo arrecadado $85 em dividendos no que levamos do mês de março. E é tudo por hoje. Já sabes que podes ajudar o canal deixando um like e subscrevendo o mesmo aqui no YouTube, seguindo-me nas redes sociais Instagram e Patreon, onde tens mais conteúdo, e partilhando as tuas ideias na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Começando pela questão do público ou do privado serem mais ou menos caros. O que nós temos em Portugal neste momento é um sistema público que é extraordinariamente caro. E é extraordinariamente caro porquê? Porque a despesa pública tem aumentado com algum significado. Se há uns anos atrás podíamos falar num rácio de despesa em saúde face à despesa pública total, que era inferior a alguns países europeus, hoje em dia já não há esse diferencial, portanto a despesa pública aumentou tremendamente na área da saúde. Infelizmente, não só os indicadores de qualidade pioraram drasticamente e, portanto, vemos hoje um rol de pessoas sem médico de família, consultas e cirurgias que estão por fazer e cujo planeamento afigura-se difícil. E depois temos também uma despesa privada em saúde que tem vindo a crescer também avultadamente, e somos hoje em dia um dos países com maior despesa privada em saúde no conjunto dos países da OCDE, portanto a chamada despesa out of pocket. Portanto, aquilo que temos é efetivamente um sistema muito caro e com cada vez menor qualidade, e é isso que depois obviamente leva à indignação das pessoas e que eleva a questão da saúde a uma das principais preocupações eleitorais que as pessoas têm hoje em dia. Simultaneamente, temos ao longo dos anos observado que diversas entidades em Portugal, o Tribunal de Contas, mais recentemente também o Conselho de Finanças Públicas, a fazerem uma crítica cerrada ao sistema público de saúde em Portugal, designadamente as entidades do Estado que se dedicam a prestar serviços de saúde em Portugal e que estão genericamente falidas. É o caso das entidades empresariais no domínio da saúde, portanto os hospitais que estão organizados em forma de entidades empresariais, que ainda recentemente o Conselho de Finanças Públicas divulgou um relatório em que concluía que em 2022 das 42 entidades analisadas no domínio da saúde estavam todas falidas. Reparem que não é uma ou duas que estão falidas, são todas. E, portanto, isso mostra, de facto, que em Portugal a gestão da saúde no setor público tem deixado muito a desejar. Ao invés, essas mesmas entidades do Estado que fiscalizam os negócios do Estado com terceiros têm vindo a concluir que a eficiência e a qualidade da gestão hospitalar no setor privado, nomeadamente quando prestando serviços ao setor público, é o caso das PPPs, tem sido vantajoso para o Estado, portanto o Estado tem poupado dinheiro, é a conclusão taxativa que o Tribunal de Contas tem vindo a tirar ao longo dos anos, sem perda de qualidade, na realidade com indicadores de qualidade idênticos ou até superiores aos dos hospitais comparáveis públicos. Portanto, esse mundo fantástico que o Ricardo vê na saúde pública em Portugal é um mundo que infelizmente não é de forma alguma retratado nas estatísticas.